alguém que tivesse monitorado na pressão hoje, explodiu o aparelho ia estar saindo fumaça, é o Augusto Melo. Porque a questão é a seguinte, está protocolado lá no Conselho do Corinthians um novo pedido de impeachment, e aí o Augusto Melo tinha aquela expressão, né, ninguém solta a mão de ninguém, e o Augusto Melo tinha lá mãozinha dada com a Gaviões, que ontem resolveu soltar a mão do Augusto Melo. E isso, Vessone, eu costumo falar, e todo mundo sabe, muita gente concorda, não tem outro clube no Brasil em que sua principal torcida organizada tenha tanto poder, não na arquibancada, poder político, poder dentro do clube, que é uma torcida muito atuante dentro do clube, para o bem e para o mal, e assim é como é o clube, que é o caso da Gaviões. Você perder um aliado político desse tamanho, você está à deriva. É o que me parece. A sua impressão ela não está errada. Basicamente é isso que acontece. Só para explicar antes, esse pedido que o Tironi falou de mais um pedido de impeachment é o terceiro, né? O primeiro é do caso Vai de Bet, esse está rolando, já teve uma primeira reunião, enfim, está esperando a data da segunda. Teve um segundo pelo CORE, pelo Conselho de Orientação, por falta de documentação e tal, está meio parado. E agora, ontem, um conselheiro, não foi nenhuma chapa, ele que assina a petição, solicitou ali um pedido de impeachment. Eu confesso que eu nem sei no estatuto se um conselheiro pode ter um poder assim, sei lá, imagina se os 300 conselheiros falam, não, quero soltar aqui, cada um faz um pedido. Eu não sei se é assim, eu até fico, me desculpa aí que eu não tenho essa resposta. Então, só para especificar, um conselheiro fez essa solicitação, uma petição de pedido de impeachment, enfim, protocolou mais um, seria o terceiro dele, foi o terceiro dele. Isto colocado, a situação do Augusto Melo é de cada vez menos apoio. Ele já não tinha o apoio do Conselho Fiscal, que mandou reprovar as suas contas. Ele não tinha o apoio do Conselho de Orientação, CORE, que mandou reprovar as suas contas. Ele perdeu no Conselho Deliberativo, ou seja, ele também perdeu o Conselho. Ele não tem apoio dos dois vices dele, que hoje são contra ele, nos bastidores, naquela coisa das reuniões e tal. Nem o primeiro vice, nem o segundo vice tem o apoio dele. E agora também perdeu o apoio da maior torcida organizada. Então, a situação dele é muito difícil, muito difícil. Eu estou comparando com aquele artista de circo que fica rodando prato e ele põe vários pratos. Aí ele vai lá, tem um que está parando de rodar, ele vai lá e roda. Aí tem o outro que está parando de rodar, ele vai lá e roda. Então, hoje, dá para dizer, para resumir para quem está assistindo, o Augusto Melo, ele governa mais para ele do que para o Corinthians. Ele tenta se sustentar no poder muito mais do que governar a própria instituição, com reuniões, com palestras ali para até jornalista tentar explicar a parte financeira, com tentativas de, vamos tentar um novo patrocínio, agora estamos um super patrocínio para chegar. Mas você percebe que todas essas ações que ele está fazendo é quase que para autossustentar num cargo, porque ele percebeu que foi perdendo. Ele chegou num momento muito difícil daqueles que você vai perdendo o apoio de muita gente e vai sempre só ficando com os mesmos ali no seu lado, e isso daí normalmente é para dar ruim. E olha que nem ainda veio o lance do inquérito policial lá da Polícia Civil e tal, que aí isso vai ser uma outra situação, e aí se vier e colocarem o nome dele lá dentro do inquérito, aquela coisa, se ele for indiciado, aí certamente a situação dele termina de vez. Mas, de qualquer maneira, o que ele está tentando, para quem está nos assistindo e não entende muito do que é o Corinthians ou da política, hoje ele governa mais pelo governo dele, para se autossustentar, do que pelo próprio clube como presidente. Viu só, Massa? Não tem só agenda positiva aqui, não. Aqui estamos botando pedra sobre pedra. Esse é o negócio. O cara está enroscado, o Augusto Melo. O cara, quando está desesperado e tem a caneta... É um problema, hein, gente? É bom o pessoal lá no Corinthians ficar de olho, porque vai contratar gente, vai distribuir carteirinha, vai fazer churrasco, festa, almoço, vai fazer um trabalho forte, porque uma coisa é que o externo indica, outra coisa é que o nicho do conselho vai resolver. E nem sempre, ou na maioria das vezes, isso não está em sintonia.
o que pensa Gaviões, o que pensa o torcedor, o que os fatos dizem. Muitas vezes o conselho, né, dá de ombros para isso e decide. Então é bom ficar ligado se não vai ter mais carteirinha voando. A gente sabe como funciona o Conselho Deliberativo e os clubes são todos quase iguais. Tem uma ou outra diferença, mas eles são assim. O modelo político é esse. Então é bom que se tome cuidado, porque o Augusto Melo pode comprometer ainda mais esse Corinthians estando ainda no poder e com a carreira. Ele prometeu reforço. Eu ouvi isso aí. Vamos contratar o jogador, mais um patrocínio. E é isso aí, 250 milhões só de juros do 1 bilhão e 200 que arrecada. Certo? Vai continuar esse modelo aí. É bom que o Corinthians precisa de uma faxina, cara, de uma limpeza geral, assim, sabe? Tentar buscar no conselho nomes, quadros que possam recolocar o Corinthians no lugar que ele tem que estar, no lugar que ele deveria estar, né? Que é a espanholização do Tirone, que seria Corinthians e Flamengo e o resto tentando furar a bolha. Essa seria a realidade do futebol brasileiro, mas não é, porque ao longo dos anos o Corinthians foi definhando. E pelo que a gente vê, pelo que eu ouço o Vessa falar, pelo que acompanho as lives também do Derby todo dia, lá da Marília Ruiz, do Fábio Piperno, das informações do Corinthians, cara, não há muitos quadros, não. Os melhores quadros foram saindo, né? O Rosalassi mandou, o diretor jurídico, o diretor financeiro agora, o novo, pediu para sair porque está doente. Então, cara, o Corinthians contratou o Edgar Soares para ser o novo diretor de marketing. Então, dentro desse Velha alerta figura, né? que o Massa está falando, esse era o exemplo que eu queria dar. Ele falou, vai ficar esperto, começa a distribuição de carteirinha. Ele já começou, né, quando ele tira o superintendente de marketing, o Vinícius Manfredi, que estava fazendo um ótimo trabalho. Tinha também o responsável Romanelli também do comercial, e simplesmente para poder colocar um conselheiro como diretor de marketing, tirou os dois que estavam fazendo um ótimo trabalho, arrecadaram quase 300 milhões no marketing o ano passado, simplesmente para pôr um conselheiro, para que esse conselheiro mande no marketing, e aí ele arrastar 8 votos, 15 votos, aquela coisa, infelizmente, de clube social. Então ele já começou esse movimento de governar para ele. De governar para ele. Isso já está claro. E a outra coisa, o Massa fala, as pessoas legais ou pessoas que são capacitadas, por mais que eu costumo fazer uma figura de linguagem, você tem uma casa, o que o Corinthians tenta fazer ele vai arrumar a janela, ele põe o lustre novo na casa, ele pinta a parede. Só que a estrutura da casa ela é podre. E ela segue sendo podre. O sistema político da instituição, ele não tem solução. Esse sistema político, a maneira que ele todas as diretorias, o jeito que você tem que ficar se reportando, os cargos, os pedidos de favor, os assessores, as carteirinhas, o sistema político do clube já é um sistema podre. Ou você muda esse sistema de condução do clube, ou você vai lá, arruma a janela, põe o lustre, vai mudando, a casa vai melhorando. De vez em quando você pinta, ela aparenta estar melhor, mas a estrutura dela, ela segue podre e enquanto isso não for alterado, seguirá podre.